Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá? A gente ainda tá por aqui, tá? Por essa realidade, a nossa consciência. Então, é o momento de a gente, né, continuar o nosso processo. Porque a gente sabe, né? Vocês que são assíduos no meu canal, vocês sabem que vocês é a consciência. E essa consciência precisa, tá, pessoal? Ir despertando e crescendo espiritualmente. Não pode ficar criança, não pode, tá, pessoal? É proibido. Eu já mostrei até aqui a Bíblia, os apóstolos ensinando que a gente tem que deixar de ser criança e crescer, tá? Como é que se diz? Espero que vocês, tá? Que esteja assíduo aqui no meu canal, esteja querendo crescer, largar muitas crenças limitantes, sabe? Olhar, estar preso a conceito de sociedade, de religião, sabe? A gente vai ter que ir desprendendo disso, tá, pessoal? E aqui é o processo para que isso aconteça, tá? Como é que se diz? Porque a gente foi injetado com tudo isso aqui, a nossa consciência, a nossa vida, tá? E a gente fica vibrando. Quando essas coisas ficam dentro, essas coisas a gente fica vibrando nessa frequência que foram injetadas para dentro da gente. Então a gente tem que ir se limpando, tirando essa crença através do conhecimento espiritual que a gente está trabalhando, a nossa consciência, tá? É mudança, mudança de pensamento. Isso que é despir do velho homem e colocar um novo pensamento, uma nova visão do novo homem. É o que a Bíblia fala lá, tá? Então, precisamos continuar para que a gente evolua mais, cresça mais na a nossa consciência, começando a ter entendimento das coisas, tá? Para que nada, pessoal, possa abalar nosso emocional, nossa caminhada aqui, de a gente cumprir aquilo que a gente vê cumprir, tá? Tem muita gente que vai parar no tempo, tá? Deixar de viver a vida dela nessa realidade por causa de muitos conceitos, tanto da sociedade, como ai, o que é que a sociedade vai pensar, o que é que as pessoas vão pensar, sabe? Então, isso faz com que você paralise a sua vida, viva a sua vida. Ai, eu já tô velho, eu não consigo mais fazer isso, não. Ai, meu Deus. Isso aconteceu comigo, pessoal. Até para eu vir gravar vídeo aqui, isso aconteceu comigo. Eu digo a vocês isso. Então, hoje agora vocês estão vendo eu gravando vídeo e vocês gostam, vocês estão sendo abençoados. Mas eu tive a mesma situação. Ah, meu Deus, não tenho dinheiro, eu sou pobre, sou de uma periferia, ai, não tenho, como é que se diz? Sou velho, como é que as pessoas vão olhar? Não tenho como uma aparência assim que as pessoas esperam, né, desse meio. Então, bateu todas essas coisas, tá, pessoal? E isso é crença limitante que colocam na gente, tá? Sociedade, familiares, tá? Crenças religiosas também. Um monte de coisa faz com que a gente trave a nossa vida, não viva a nossa vida como a gente livre, né? Eu até já falei aqui o que é a liberdade espiritual, né? Liberdade é isso, é não estar presa a nenhum dogma, nenhuma coisa, a nenhum conceito da sociedade, tá? Não interessa, porque a gente é a consciência, tá? É isso que a gente tem que ter. E a gente caminhar, tá? Contribuindo para a felicidade dos outros e para a nossa felicidade. Então, a gente, né? Sempre precisamos um do outro aqui, pessoal. Nunca a gente vai ser não precisar um do outro. Não existe isso, pessoal. A gente foi colocado aqui
para compartilhar nossa frequência, nossa energia com o outro. Porque a nossa energia vai ajudar o outro, tá? Agora, existe nível desses relacionamentos, tá? Existe aqueles relacionamentos mais íntimos, menos de amigo, de mãe, de pai para filho, de mãe para filho, de avó para... Entende? Então, existe essas limitações, mas sempre a gente está doando energia, sempre a gente está compartilhando. Não existe isso, tá, pessoal? Eu vou ser feliz sozinho. Não existe isso. A gente já foi colocado aqui nessa realidade, né? É igual eu tava vendo agora o vídeo do rapaz aqui, né? Que ele disse que a gente aprende com a dor. Mas não tem como, tá, pessoal? Se você vem para a encarnação, um mundo denso, físico desse, não tem como não sentir dor. O dia mesmo aqui eu senti uma dor de dente que foi insuportável, eu fiquei até tonto. Então, a gente veio para essa realidade, pessoal, experimentando todas essas coisas. E isso faz com que a gente perceba, né? Cada coisa, cada dor, o prazer, a alegria, a tristeza. Então, todas essas frequências a gente está experimentando. Alguém já experimentou isso aqui que eu falei. Se você é ser humano, tá? Não sei se você for um robô aí de Elon Musk, né? Não vai sentir nada. Ou então o EA. O EA não tem alma, não tem sentimento, não tem a parte energética da vibração do corpo, o qual traz essas emoções. Por isso que o ser humano é uma coisa muito especial, tá? Muito especial. Agora ficam dizendo que a gente não vale nada, é um zero à esquerda. Deus, você acha que Deus, se a gente não valesse, Deus ia entregar o próprio filho dele, pessoal? Se a gente não valesse nada? Entende? Eu vejo aí, muitos aí, tá, pessoal? Sempre dizendo que a gente é um zero à esquerda, não vale nada, é o ser humano. E as pessoas entram nessa vibração, tá? São o quê? São frequências trazidas por pessoas, tá? Que não estão pensando no que pode ocasionar na pessoa, tá, pessoal? E é isso, a gente tá aqui trabalhando, tá? Devagarzinho para a gente ir desvencilhando dessas coisas. E uma das coisas para a gente se que a gente está estudando é sobre a autenticidade, né, pessoal? A autenticidade espiritual, né? Eu já tô, deixa eu ver, a gente falou a primeira, segunda, terceira e quarta parte, hein? Agora a gente já vai para a quinta parte hoje, tá, pessoal? Vou tomar primeiro aqui um gole do meu chá poderoso. Chá poderoso. Mas esse chá aqui faz bem, tá, pessoal? O gosto não é muito bom, mas ele faz muito bem, tá, pessoal? Esses dias que eu tenho tomado aqui, nossa, é porque ele equilibra a nossa flora intestinal, né, pessoal? Até meu soluço mais parou e tudo, tá? Você vê que eu tinha muito soluço aqui, né? Até eu gravando o vídeo aqui, vocês são testemunha, né? Então equilibrou a minha flora intestinal. Então são substâncias, né, que a planta tem aqui que ajuda a nossa regulação, tá? Então é muito bom, tá? São coisas naturais boas, tal, que não vai fazer muito efeito colaterais no nosso organismo, né? Ele vai trabalhar naquilo que o nosso corpo precisa, porque o nosso corpo também já é inteligente, tá, pessoal? Ele tem consciência, tem coisa, ele sempre leva a gente para entrar numa homeostase. Quem lembra desse vídeo que eu gravei aqui, da homeostase? Então, tá sempre levando. Então, o nosso consciência também, ele quer também fazer com que as nossas camadas espiritual entre também numa homeostase. Você sabe o que é homeostase, pessoal? É o equilíbrio. Entende?
Se uma pessoa está desequilibrada emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, ela desequilibra tudo. Então, a própria consciência, ela tem consciência de que vai fazer com que você chegue a uma homeostase. É preciso ter informação, consciência e mudando. A mesma coisa é o corpo, tá? Às vezes a gente, né, sai para rua, né, pessoal? A gente come às vezes algumas coisas aí que, né, o nosso organismo sente, mas a gente sente naquele momento, depois a gente toma assim um chá, ele começa a voltar o equilíbrio, tá? Por causa que você ingeriu para dentro. Por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Essas coisas industriais também, tá, pessoal? Estão cheias de veneno, tá? Você sabe, né? Estão querendo matar, destruir o nosso veículo aqui de comunicação nessa realidade, né? Veículo de manifestação aqui nessa realidade. Então, estão querendo destruir. Vocês sabem aí, que estudam comigo, e tem pessoas que estão trabalhando para isso, tá? Principalmente, tá? A sociedade, vocês sabem como são divididas, principalmente aqueles que são de, vamos chamar assim, pobre, de baixa renda, tá? Esses daí são bem massacrados, tá, pessoal? Mas é isso. Faz parte agora do jogo, tá, pessoal? Que a gente tá jogando aqui nessa realidade. Mas a gente precisa, né? Ir tomando consciência disso e melhorando a nossa vida aqui. Enquanto estiver aqui, para o quê? Para a gente, como é que se diz? A gente se dedicar a fazer aquilo, né? E quem está nos mantendo vivo aqui, tá, pessoal? É a própria espiritualidade, para a gente cumprir o nosso dever espiritual, né, pessoal? Aqui, pessoal, nosso tema que a gente está continuando, a gente já vai para a quinta parte. Mas antes vamos dar uma relembrada, né? Porque tem pessoas novas no meu canal chegando. Então, se ela assistir a quinta parte agora, eu vou dar uma relembrada o que é a autenticidade espiritual, né? Talvez você não assistiu a primeira, nem a segunda, nem a terceira e nem a quarta. Então você está voando. Então eu vou dar uma retrospectiva para a gente lembrar, né? E eu coloquei uma pergunta: e por que temos que buscar a coerência, né? A coerência e a sinceridade espiritual. Porque a coerência e a sinceridade faz parte dessa autenticidade, tá? A humildade também, tá? São frequências mais elevadas que a gente precisa vibrar buscar essas frequências mais elevadas para a nossa vida. Mas o que é que ele fala que é essa autenticidade espiritual? Vamos de novo, pessoal. A autenticidade espiritual é um conceito espiritual. Então, é um conceito espiritual para descrever a coerência e a sinceridade entre valores, crença e prática de uma pessoa que age de forma genuína e alinhada com a sua essência espiritual e com os ensinamentos espirituais de Cristo, que acredita e professa. Então, isso que é a, a autenticidade. É um conceito, né, pessoal, que descreve, então, vai descrever aquela consciência está vibrando nessa coerência, sinceridade, né, humildade. Então, entre os valores ético-morais, crença, ele coloca a crença no verdadeiro, que é Cristo, e pratica e a prática de uma pessoa que age de forma genuína. Então, as práticas dele, a maneira que ele se comporta é de uma forma genuína e verdadeira, tá? Por isso, tá, pessoal? Eu aqui eu passo
Autenticidade. Aqui eu, quando me alegro, eu me alegro. Quando eu choro, eu choro. Quando estou triste, estou triste. Aqui, sabe? E às vezes até meu vídeo se torna bastante autêntico, tá? Pessoas que estão buscando isso, ela gosta do meu vídeo por causa disso, tá? Tem outras pessoas que não gostam, tá, pessoal? Tá tudo certo. É a maneira que ela tá em outra vibração. Então, eu tô vibrando nessa autenticidade, tô com coerência, sinceridade diante de vocês, né? De uma forma genuína e alinhada com a sua essência, né? Com a minha essência, eu tô alinhado e com o ensinamento espiritual de Cristo, né? Que eu acredito e professo. É por isso que eu tô aqui. Eu acredito e passo isso para você. Que se a gente entrar nessa frequência, a gente vai melhorar. Eu acredito nisso e estou professando isso, estou ensinando essa maneira de você vibrar nessa autenticidade. Se eu não acreditasse nisso, né, pessoal? Não colocasse isso na minha vida espiritual, na minha alma, eu não estava professando isso. Isso já é o trabalho da espiritualidade na minha vida. Porque aquele não vai falar de coisas que ele não acredita, tá, pessoal? Entende? Então, essa é o, o que significa autenticidade. Agora a gente vai para a quinta parte, pessoal. Nossa, rendeu esse tema, né? Esse tema rendeu. A gente já vai para a quinta parte, né? Cadê aqui? Deixa eu ver onde eu marquei. Para a gente continuar aqui, marquei aqui a quinta parte. A gente vai para essa quinta parte e vamos estudar, né? A gente parou lá no 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Vamos ler de novo. Ele disse: acaso não saber que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, né? O corpo, vocês foram comprados por um alto preço, né? Preço de sangue, né, pessoal? Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Então, a gente, né, pessoal, a gente pode usar o nosso corpo aqui. Quando a gente usa o nosso corpo para fazer bem ao próximo, ajudar o próximo, a gente usa essa nossa veículo de manifestação aqui nessa realidade. Então, a gente está com o nosso corpo glorificando a Deus, pessoal. Tá? Porque Paulo fala, acaso não sabe que o corpo de vocês é o santuário do Espírito que habita em vocês? Então, se você se tornou um santuário, né? Permitiu que Cristo entrasse, o Espírito Santo de Deus, né? Habitasse no seu corpo, comece a dirigir a sua vida. Então, você se tornou um santuário. Então, não existe isso de igreja, tá, pessoal? Eu vejo aqui que isso muitos evangélicos, tá? Não só evangélico, católico também, espírita também, você tem que ir para centro, você não existe isso. Ou você se torna um participante da igreja, você se torna um santuário, ou então você não está sendo dirigido pelo Espírito. Ele fala que lhe foi dado, então, Deus deu, né, o corpo, e que você não são de vocês mesmos, esse corpo não foi. Vocês foram comprados. Então, esse corpo, agora, depois que você passa a primazia para o Espírito Santo, esse corpo não é seu, pessoal. Por isso você não pode fazer qualquer coisa aí com o corpo, tá? Você tem que cuidar dele. Então, quando você está cuidando do corpo, está cuidando da energia do corpo, da vibração, você se sentindo bem. Então, está usando o corpo para ajudar alguém. Você está contribuindo para o bem, uma felicidade. Então, você está usando um corpo e está glorificando a Deus com seu corpo.
Entende? A gente não pode sair aí agora, eu com o corpo e sair deitando com várias mulheres. O que é isso? O corpo não é meu. Eu vou destruir o corpo, eu vou meter substância que vai destruir meu corpo, né? Fora a comida que a gente já está comendo envenenada, né? Então a gente tem que reparar tudo isso, tá, pessoal? Vocês foram comprados por um alto preço, então, preço de sangue, para que agora o Espírito de Deus usasse o seu corpo, mas com a sua permissão. Você tem que permitir que a espiritualidade trabalhe, use você, né? Direcione você. Você tem que permitir. Então, portanto, glorifica a Deus com seu próprio. Foi o que a gente viu, não foi, pessoal? Então, aí vamos continuar agora, né? Depois que eu dei essa explicação da onde a gente parou no vídeo anterior, né? Vamos lá, quinta parte, Gálatas 3, 27 e 29. Por quê? Será que a Bíblia está falando dessa autenticidade, pessoal? Então, autenticidade é isso, é você se tornar um santuário e sendo guiado pelo Espírito. Senão você não é filho de Deus, tá, pessoal? Aqueles que não é dirigido pelo Espírito de Deus não é filho de Deus. Aí o que? Gálatas 3, 27 a 29. Vamos ler aqui. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, muitos pensam que esse batismo é batismo da água, é o batismo no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo precisa batizar o seu santuário. Que é o quê? É selar, é ter o selo, né, de que você agora não pertence, esse corpo não é mais seu, esse corpo é da direção do Espírito Santo. Por isso que se alguém vem destruir o templo de Deus, né, que somos a gente, esses que foram selados, Deus o destruirá. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Então, ninguém pode destruir o templo de Deus. Então, por isso que Cristo estava falando lá, a porta do inferno, do Hades, não prevalecerá, né, contra a igreja. Não pode. E os espíritos aí malignos, o inimigo, ele sabe disso. Aquele que é selado, ele não toca, tá? Ele não toca porque Deus pode destruir, ele não vai destruir assim, tá? A não ser que a pessoa dê vazão para que o próprio maligno toque na vida dele. Mas olhe lá, com a permissão do próprio Criador, tá? Foi o que aconteceu na história de Jó, lembra? O próprio maligno, ele disse, pediu permissão a Deus. Porque mesmo Jó errando, ele não poderia tocar em Jó. Ah, porque você protege ele e tal, não sei o que. Então, é por isso que ele glorifica você. Mas eu quero ver se ele não tiver nada, quero ver se ele tiver no aperto. Mas Jó demonstrou a confiança que ele tinha em Deus, mesmo na situação que ele caiu, tá? Então, pois os que em Cristo foram batizados, né, no Espírito, de Cristo se revestiram. Então, está revestido da frequência de Cristo. Não há judeu, não existe, tá? Judeu é melhor, não existe isso. Não há grego, escravo, nem livre. Então, se você é um servo, né? Como hoje é a escravidão moderna, né? Se você é um trabalhador, ou se você é livre, se você é um patrão, não interessa para Deus, tá? Deus não está olhando nações, gregos, ele não está olhando isso. Hoje, quem é batizado entra na frequência, não existe mais isso. Homem e nem mulher. Então, não existe homem, não, o homem é melhor do que a mulher. Não existe isso, tá? Na frequência de Cristo, aqueles que se revestiram, não existe isso. Pois todos são um em Cristo. Então, todos são um em Cristo. Não existe diferença.
tá? Porque quando Cristo reverte, ele reverte a sua consciência, a sua alma. Não tem nada a ver com nacionalidade, é por isso que a gente que é espiritual tem que ter uma visão da consciência do espírito do homem, da alma do homem, não olhar, ele é judeu, ele é da nação do não sei da onde, ele é empregado, ele é pratão, entende? Isso são conceitos que a sociedade criou aqui. A gente tem que ter uma visão além disso, aquele que é espiritual, tá? Porque quem não é espiritual, mas eu sei que tem pessoas que é espiritual, mas ainda essas concepção não caiu por terra na consciência dele, tá? Então, não todos são um em Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, o apóstolo Paulo ainda fala que a gente está na descendência de Abraão, daqueles que crê. E herdeiro segundo a promessa de vida eterna. A gente entrou, na hora que a gente foi batizado, selado pelo o Espírito, né? De Cristo, a gente se revestiu dessa frequência de Cristo. Então, não existe aí mais nacionalidade. Foi tanto que Pedro, né? Ele reconheceu isso, porque antes ele não queria reconhecer que o gentio, né, que não era da nação lá dos judeus, né, de Israel, fosse da promessa. Mas o próprio Espírito, né, guiou e mostrou a ele que todos aqueles que são batizados por Cristo recebem o nome de Cristo, então ele se reveste de Cristo, ele agora faz parte das nações de Israel espiritual. Não existe mais judeus, nem grego, nem livre, não existe mais nada. Todos são um em Cristo Jesus. Então, se torna um com a igreja, o corpo de Cristo. E ele entra na promessa de Abraão, que são herdeiros segundo a promessa. Tá, pessoal? Explicado essa parte, então vamos lá. Por isso que a gente, tá, pessoal, que tem que estar nessa autenticidade, não tem que estar apegado às coisas. Foi a introdução que eu dei aqui agora. Não tem que estar apegado a essas coisas, tá? Eu sei que isso foi introduzido há muito tempo, tá? E tem muitas pessoas que têm isso bastante enraizado, tá? Negócio de sociedade, sabe? Não existe, pessoal. A gente é livre, nem escravo, nem livre. Homem ou mulher, não tem. Todos somos um. Se você espiritualmente se tornou um santuário do Espírito Santo, você é participante do corpo de Cristo da igreja. Você está na promessa. Tá? E isso não como é que se diz, o conceito de eu tenho que ir para um grupo, eu tenho que... Não, isso é a sua vibração, e por isso que essa autenticidade é você entrar nessa vibração. O conceito autenticidade representa, descreve a frequência que você está vibrando. Eu estou falando isso desde da primeira parte até agora, para que vocês entendam, tá? Então, vamos lá. Romanos 8, versículo 14 e 15. Porque todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É claro, né, pessoal? Você vê o que eu falei lá, por isso que aquele que é revestido de Cristo, então, se tornou santuário, então, porque todos que são guiados, então, você passou o controle e você disse, me guia aí, Deus, me guia por essa vida, então. E o Espírito de Deus, você começa a buscar essa frequência, né? Então, autenticidade, coerência, humildade, então você começa a vibrar nessa. Então, você é guiado pelo Espírito, então você é filho de Deus. Agora a pergunta porque todos falam aí, eu já vi até uma falácia, todos são filhos de Deus. Não é verdade. Não é verdade. A gente tem que
ser com a verdade, tá, pessoal? Só que são filhos de Deus, o apóstolo Paulo fala, aquele que está sendo guiado pelo Espírito de Deus, que é a frequência. É a frequência de Cristo. Você foi revestido, então você entra numa autenticidade, coerência, então você vai dar o fruto de um filho de Deus. Ele fala, pois vocês não receberam um espírito que o escravize. Então, o Espírito de Deus não vai deixar a gente escravo de nada, vai deixar a gente livre, pessoal. E eu falei isso, um vídeo aqui atrás, a liberdade espiritual. Foi até uma série também que eu fiz, né? Um espírito que não escraviza, para novamente temerem, mas receber um espírito que os torna filho por adoção. Adoção, quem que nos adotou, pessoal? A frequência de Cristo. Então, na frequência de Cristo, a gente se torna esse filho. É porque a gente merece? Não, é por causa do que Cristo fez pela nossa vida. Então, ele adotou a gente, então está levando a gente a se tornar um filho de Deus, por meio do qual chamamos Abba Pai. Então, por meio dessa frequência de Cristo, a gente glorifica a Deus, chama ele de Pai, nosso Deus. Oh, meu Deus, me ajude. Você não ora, oh Deus, eu preciso de você. Então, você está chamando Deus de Pai. Então, e ele é o nosso Pai quando você entra, é adotado pela frequência de Cristo. Você precisa ser adotado por essa frequência. Você não vai se tornar filho por sua vontade, tá? Própria. Então você tem que estar nessa frequência, porque essa frequência vai trabalhando o seu ser e transformando você e começando a vibrar na autenticidade, coerência, sinceridade, então amor, humildade, então vai começar a dar os frutos. É por isso que Cristo falou lá, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Aquele que tiver em mim, esse dará muitos frutos. Então, esses frutos, essas frequências evoluídas, né? Autenticidade, coerência, sinceridade, humildade, né? A frequência do amor. Então, a gente vai dar esse fruto. O que mais? 2 Coríntios 8, 21. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então, por isso, né? Paulo, sabe, ele está procurando fazer o que é correto. Então, é você entrar na autenticidade. A autenticidade é isso, é coerência, pessoal. É a gente fazer o que é correto. A gente também reconhecer o que é verdade, o que é correto, o que vai trazer benefício para a nossa vida e para a vida das outras pessoas, tá, pessoal? A gente precisa fazer o que é correto, não só aos olhos do Senhor, mas aos olhos dos homens também. Fazer o bem, porque ele para ver a sua frequência, para glorificar a Deus. Não, existe pessoas que estão fazendo bem, existe pessoas mesmo nesse para dar esperanças às pessoas, pessoal. As pessoas estão perdendo as esperanças aí, tá? Porque muitas pessoas estão passando uma frequência muito maligna, pessoal. Então, você vê que as pessoas estão perdendo as esperanças da vida. Não tem jeito, não. Ah, estoura o mundo aí, acaba o mundo logo. Ai, meu Deus. Por quê? Porque é a frequência que as pessoas estão vibrando, estão passando para outra. Então, a pessoa perde a esperança, tá? Você é um médico, você aí chega lá, não é atendido bem por esse médico. Então, você perde a esperança. Nossa, eu vim aqui procurar ajuda, as pessoas não me ajudam. Entende? Então, isso faz com que... Então, se todos melhorassem, entrassem nessa frequência, pessoal, a gente... o mundo não estaria assim. Tá assim, vocês sabem por quê, tá? O que mais? Provérbio 21, versículo 3. Vamos ler. Fazei o que é justo e certo. É mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Então,
É o que muitos, né? Tem até aí igreja que fala que vocês têm que fazer sacrifício. Vocês têm que fazer o que é justo, pessoal. Fazer o bem, usar a frequência, usar o seu corpo para glorificar a Deus. Então, começar a transmitir frequências evoluídas para as pessoas. Não é sacrifício, mas tem igreja aí, tá, pessoal? Que manda você fazer sacrifício. Sacrifício de quê? Sacrifício. Não precisa disso, pessoal. A gente só precisa equilibrar a nossa frequência e começar a usar o nosso corpo, a nossa frequência, para ajudar ao próximo, pessoal. Começar a transmitir frequência mais evoluída. É isso que a gente tem que fazer. Mas você sabe que entrou aí a apostasia, o engano, tá? E que está levando essas pessoas. Então, essas pessoas estão até com crenças limitantes, religiosas, crenças também da sociedade, crenças familiares, crenças. Então, a gente entrou nessa redoma e a gente que é espiritual, a gente precisa ir se libertando dessas redomas para que a nossa consciência vá crescendo, a gente se sinta livre. Então, foi o cidadão agora que eu vi, ele falou, você não pode evitar a dor, você não pode evitar aqui. Você pode evitar a dor aqui? Ah, eu não quero sentir dor. Ah, eu não quero ser magoado, eu não quero ser traído, eu não quero ser... Não existe isso, tá, pessoal? Você tem que viver. Agora, como é que a sua consciência vai perceber essa dor e se ressignificar sobre isso? Isso depende de uma consciência evoluída. Se você não tem uma consciência evoluída, você vai achar que Deus é mau, colocou a gente aqui para sentir dor, Deus é mau. Você vai ter esse tipo de pensamento muito baixo, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que evoluir, tem que entender que isso faz parte do processo. Ah, eu vou parar minha vida, não tem ninguém mais que me faça feliz, não tem. Não existe isso, pessoal. A gente está aqui para experimentar as coisas. Não deu certo, experimentamos, vamos continuar evoluindo, crescendo, experimentando essa coisa. Mas as pessoas param diante da dor, diante das dificuldades. Por quê? A consciência ainda não está expandida. Precisa entender isso. Então, tem que crescer. É até o que o mentor, né, falou pro rapaz. E essas pessoas querem entender como é Deus. Elas nem sabem como é Deus, pessoal. O mentor falou pro cidadão, calma, você só está no primeiro degrau. Vá trabalhando, né? A sua espírita suba mais uns degraus que você vai ter conhecimento do que é você, de quem é Deus. Mas as pessoas não querem nem sair do primeiro degrau, pessoal. Quer ficar em uma frequência baixa. Como é que vocês vão entender que a gente está aqui num processo humano que tem dor? Aí quando você está no sofrimento, na dor, aí tá sozinho, aí ninguém gosta de você, as pessoas ficam dizendo, ninguém gosta de mim, ai, eu vim aqui para sofrer nesse mundo, irmão Samuel. Tem gente assim, pessoal, nessa frequência, tá? Mas é isso, tem que trabalhar. É que eu estou aqui trabalhando para que você dê um salto quântico nessas coisas, tá? Vá desprendendo de conceito, de sociedade, de família, de religiosidade, tá? A gente precisa ir se libertando disso, tá? Vamos lá, Hebreus 13, versículo 18. Ore por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Então, olha o que o escritor de Hebreu fala, pessoal. É os apóstolos, né? O apóstolo está dizendo, ore por nós, né? Pelos irmãos, estamos certos, né? O apóstolo, né? Estamos certos de que temos consciência limpa. Então,
Isso que é importante, que a gente está na autenticidade. Então, a autenticidade é ter uma consciência limpa de que você está fazendo o que é correto. E ele fala, e desejamos viver de maneira honrosa. Então, estamos desejando, trabalhando para viver de uma maneira honrosa em tudo. Então, em tudo a frequência que a gente está aqui. Então, em tudo existe uma frequência para a gente viver de acordo com a espiritualidade. A gente não pode negligenciar. Ah, isso aí não. Não existe isso, pessoal. É em tudo. A gente usa todas as frequências para o nosso benefício do crescimento da nossa consciência. Para a gente crescer, tá? O que mais? Salmo 41, versículo 12. Por causa da minha integridade, me sustém e me põe na tua presença para sempre. Então, é a nossa integridade, né, pessoal? Que é também uma frequência da autenticidade, você ser íntegro, né? Da integridade vem da justiça, você é justo. Essa integridade é que vai colocar a gente na presença de Deus para sempre. Não é você ir participar de um grupo religioso. Porque eu conheci muitas pessoas que eu participei de muitos grupos e que não estava sendo íntegro. Então, essas pessoas, mesmo em um grupo aí físico, não estava na presença de Deus. Porque as pessoas pensam que estar na presença de Deus é ir para algum lugar, tá? Isso foi colocado, esse é um engano religioso aí, tá? Que foi colocado na sua mente, na sua consciência. E é assim, pessoal, tá? Não tem o que fazer. Então, o que é que vai fazer com que a gente esteja na presença de Deus? É a nossa integridade nos sustém e nos põe na tua presença para sempre. Então, quando você demonstra uma integridade, Deus, pessoal, ele escolhe você. A gente foi chamado, não foi à toa. Pela nossa integridade, foi pela nossa maneira, tá? E ele está trabalhando. A gente tem erro? Tem, pessoal. Porque a gente ainda está aprendendo. A gente é um aprendiz aqui. A gente é uma criança, a gente está aprendendo. Então, mas essa integridade da nossa alma, Deus nos escolheu e a gente está na presença dele. Espiritual, né, pessoal? O que mais? Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro e tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Então, a gente tem que colocar isso no nosso campo mental, tá, pessoal? Essas coisas que é nobre, boa, as coisas puras, as coisas amáveis, tá? Que vai trazer bem tanto a sua vida como para outra pessoa, a gente tem que colocar no nosso pensamento. Por quê? Porque através do pensamento, né? A gente já estudou aqui, o nosso campo mental, ele está ligado ao campo emocional. Então faz que a gente vibre em outra frequência. Mas se você está cheio de crença limitante, cheio de coisas dentro do seu campo mental, você vai ficar vibrando. Vai ficar vibrando, não, eu não posso mais. É assim mesmo. A minha vida. Eu vim aqui para sofrer, irmão Samuel. Tá, pessoal? A gente veio aqui para experimentar as coisas. Não só coisas ruins. Você não pode evitar a dor também. Você não pode evitar a dor, você não pode fazer nada. Mas o que é que você tem que ter consciência? De como eu posso entender essa dor, né? Agora eu tenho consciência que eu passei por muitos grupos religiosos, fui muito enganado, mas o que é que eu vejo agora de fora, quando eu estou de fora agora, né? Que eu fui chamado para fora. Eu vejo que foi uma experiência também positiva, pessoal. Deus permitiu a espiritualidade que eu passasse por essas
esses grupos, né? Mesmo com erro, com tudo, para que eu aprendesse muita coisa. Tá? Então, foi uma experiência. Teve experiência boa? Teve. Teve experiência ruim? Teve. Então, hoje em dia, quando eu lembro, eu fico dando risada. Eu fico, nossa, que maravilha, eu passei por essa situação. Mas no momento, tá, pessoal? Teve crises que eu passei, até existencial, tá? Crise de que eu não queria mais coisas, trabalhar minha espiritualidade, porque eu não entendia o que era espiritualidade. Eu pensava que era estar em algum grupo religioso, tá? Então eu não sabia disso. Então eu entrei assim naquela crise, tá? Que não queria mais, tá? Teve pessoas aqui também no meu canal assim. Ele foi passando em grupo e aí viu que, vou desistir disso aí, irmão Samuel. Não tem jeito não. A gente tá a gente tá perdido mesmo aqui. Então, mas através do meu vídeo eu explicando essas coisas, essa pessoa, graças a Deus, tá, pessoal? Eu agradeço a ele porque era uma pessoa que estava aí no sofrimento psíquico, espiritual, emocional, né? E através aqui do meu conhecimento do vídeo aqui que a espiritualidade está me usando, ajudou essa pessoa. Porque eu tive também nessas crises existenciais. Eu não queria saber mais, pessoal. Não orava mais, não meditava, não lia as escrituras mais, tá? No instante eu ia fazer coisas aí, bobagem, tá? E poderia perder minha eternidade aí, tá? Para sempre, tá? Mas foi um momento de aprendizagem. Hoje eu entendo isso, mas a minha consciência naquele momento eu não estava entendendo. Eu digo, estava sofrendo, tá? Estava revoltado, só estava murmurando, tá, pessoal? Então eu estava entrando em uma frequência, tá? E os espíritos, às vezes, começou até a me afligir tanto fisicamente, tá? Eu estava conversando a ficar doente, me atingir fisicamente e me atingir espiritualmente. Então, estava começando até a entrar em depressão sem ânimo para fazer nada. E eu sei que isso acontece com as pessoas. Por quê? A gente vai entrando nessa vibração, vai reclamando de tudo, vai dizendo que ninguém presta para nada, ninguém não ajuda. Então você vai entrando nessa frequência, é difícil, tá, pessoal? E precisa de ajuda, tá? Para você sair desse buraco que você tá se metendo, você precisa de ajuda, tá? Sempre a gente precisa da ajuda do outro. Por isso que eu digo sempre aqui, pessoal, eu não faço esse trabalho sozinho. Se eu tenho ajuda dos espíritos espiritual, né? Preciso também da ajuda aqui de vocês, da ajuda física, preciso do apoio da oração, né? Preciso de tudo isso, porque eu não faço isso sozinho. A gente faz junto, pessoal. Então, sempre a gente está aqui, um precisando do outro, tá?